Olá, pessoal. Eu sou o João Leite, especialista em desenvolvimento humano, e hoje vim fazer aqui com vocês um pequeno bate-papo para falarmos sobre a questão do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma característica que existe em muitas pessoas, em muitos perfis comportamentais, e é um tema recorrente nas sessões e processos de coaching que eu conduzo com líderes e com outras pessoas também. Ele acaba atuando muito com uma voz interior que impele o indivíduo a atingir altos padrões, né, e muitas vezes padrões irreais com o cenário que se vive, com os recursos e ferramentas disponíveis naquele momento. Isso traz, em muitas situações, um desgaste muito grande para o indivíduo, né, pelo não alcance de metas, ou pela não concretização num prazo específico, com aquele custo, com a qualidade almejada, né, não chega naquele padrão ideal que a pessoa gostaria. Isso acaba gerando um desgaste muito grande, não só para essa pessoa, mas muitas vezes para as pessoas que estão no entorno, né? Para a equipe, para a família, porque a pessoa acaba não se contentando, não conseguindo se desprender daquele evento que ele não ocorreu como deveria. Então, esse é um aspecto muito negativo no âmbito do perfeccionismo. Em geral, as pessoas que possuem esse tipo de característica, né, estão passando pelo processo comigo, eu trago para o dicionário dessa pessoa, né, um termo que é o melhor possível. O que é o melhor possível, né? O melhor possível, ele traz um conceito em que ele pode servir não apenas como reduzir um pouco da carga da pessoa perfeccionista, né? Porque qual é a questão do perfeccionismo? Você, às vezes, você quer fazer uma viagem, sei lá, com a sua família, com a sua esposa, num lugar paradisíaco, né? Vai viajar de primeira classe, e aí você tem que ir em restaurantes maravilhosos, tomar aqueles vinhos sensacionais, as crianças vão mergulhar lá para dar um beijinho no golfinho, enfim, tudo do melhor que você pode pensar para a sua família. E não tem nada de negativo em cima disso. A questão é que, muitas vezes, por circunstâncias da vida, você acaba, né, próximo do evento da viagem, você tem algum contratempo, seja financeiro ou de saúde, ou outra variável externa, né, que acaba fazendo com que aquela viagem, com todos aqueles requisitos, não seja possível. E aí você acaba tendo que fazer uma viagem onde não vai conseguir cumprir todos aqueles requisitos, né? O que, teoricamente, talvez não fosse tão ruim, né, quando a pessoa não consegue se desprender daquela situação. Não foi dar um mergulho com um golfinho, mas a gente pôde curtir uma praia. A gente jogou um futebol, brincou ali, coisa e tal, tomamos um picolé, né? Mas aí, quando o sujeito, às vezes, ele não consegue, né, não existe um meio termo para ele, né, acaba com essa questão do perfeccionismo, ele traz muito essa questão de não haver muita flexibilidade, né, ele não permite, não existe no dicionário dele essa coisa, não, assim não acho que é o suficiente. Não, ele quer aquela coisa daquele jeito e aquilo é a única coisa que pode ser feita. Isso acaba gerando um desgaste, porque quando ele percebe que aquilo não vai ser atingido, não vai ser realizado daquela forma, naquele tempo, naquela qualidade, ele acaba ficando insatisfeito. Em geral, ele transborda essa insatisfação para todos que estão à sua volta. E aí, sobre esse aspecto, isso também é ruim. Outro aspecto negativo que eu vejo muito no âmbito da questão do perfeccionismo é que, como o perfeccionista ele tem um alto padrão e exigência consigo mesmo, ainda que intuitivamente, sem que ele perceba, esse padrão também é exigido dos outros, das pessoas que estão no entorno, família, filhos, as pessoas que convivem, né, os relacionamentos amorosos e as equipes também. Então, todas essas pessoas acabam sendo submetidas a esse padrão e esse rigor que muitas vezes, infelizmente, né, e a pessoa às vezes não percebe isso, essas pessoas não estão capacitadas e evoluídas para alcançar aquele patamar. E aí esse é um aspecto que começa a gerar um desgaste, um afastamento nas relações, né, porque você começa a exigir do outro algo que ele não tem para dar, algo que ele não consegue fazer, não consegue. Aquela história. Quando você está lidando com uma equipe, você vai fazer um projeto, você tem lá 2, 3 ou 4 sêniores em seu projeto, né? Obviamente, você vai pegar as atividades mais estratégicas, mais críticas e difíceis e complexas para dar na mão do sênior, porque ele tem um nível de desempenho, uma maturidade e um know-how muito maior do que aquele cara que está entrando agora, que é o júnior, né? Então, a questão é, você não tem como exigir o mesmo desempenho, né, do sênior, né, aliás, do júnior, o mesmo desempenho que está exigindo do sênior.
Mas você é perfeccionista e quer que o cara faça aquele negócio. Não adianta. O júnior ele vai ter um padrão X. E essa é até uma metáfora interessante, porque esse conceito que eu trago da questão do melhor possível tem a ver com isso. É quebrar aquele automático do perfeccionismo. Não, o negócio tem que ser 100% e tem que ser daquele jeito maravilhoso, senão não existe, né? Aquela brincadeira que o povo fala que não existe o segundo lugar, né? Ou é o primeiro lugar ou é a morte. Não existe mais nada. Então, o que acontece? A questão do melhor possível, ela traz um arcabouço que é uma avaliação do cenário, daquilo que você tem em mãos, da situação que você está vivendo, né? Aquela história, às vezes você foi bem preparado, fez uma boa universidade, se preparou tecnicamente, estudou, se preparou psicologicamente, mas dado uma situação de evento, uma entrevista, uma prova, algum evento anterior tirou você do eixo, e foi um evento emocional muito forte, a perda de alguém, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, onde muitos entes queridos estão sendo retirados da nossa convivência. Então, assim, às vezes isso te tira do eixo. Né? E aí você vai ter que participar daquele evento, você não pode reprogramar, mas, obviamente, você não vai conseguir ser tudo aquilo que você poderia ser. Por quê? Porque naquele momento você está sendo afetado por uma variável externa a qual você não tem controle. E nós somos seres humanos. E você exigir o perfeccionismo, não, o que tinha que ser, porque eu estudei, que eu fiz lá em Harvard, que eu fui em Yale, não sei o quê, não vai adiantar nada, só vai te jogar mais para baixo. Então, a questão do melhor possível, que eu trato muito com os meus coaches, né, em palestras que eu faço, é uma avaliação da situação. Respira, pensa. Cara, eu tenho a qualificação técnica, emocional, né, psicológica para fazer esse negócio 100%? Ah, eu tenho, estudei, estou preparado, coisa e tal, legal, beleza. Os recursos que você possui, né, patrocínio, né, o diretor está patrocinando, tem patrocínio financeiro, você tem os recursos em termos de ferramentas, de processo, a equipe, é uma equipe que vai conseguir fazer com que você entregue aquilo naquele prazo, com aquela qualidade para aquele cliente. Pô, não, infelizmente, a gente teve um outro projeto estratégico que surgiu, a gente teve que dividir a equipe. Então, só tem um sênior e 2 plenos e 5 júniores. Então, a gente vai ter que se virar aqui e ver o máximo que a gente pode fazer. Então, a gente vai fazer o melhor possível. O melhor possível é aquilo máximo que a gente gera dentro da gente e aquilo que a gente procura estimular e gerar no outro. Ninguém pode ir além das suas capacidades. Então, o melhor possível é isso. O melhor possível ele serve como equalizador. Para aquele que está naquela linha do perfeccionismo, que já está se desgastando excessivamente, afastando as pessoas, e ao invés de elevar e estimular as pessoas ao melhor resultado, está reduzindo a performance das pessoas por conta da forma como tudo está acontecendo, ele puxa um pouco para baixo. Né? Calma aí, vamos ver, cara. Nessas circunstâncias, ninguém ia conseguir fazer mais de 80%. Então, naquelas circunstâncias, com aquele cenário, por questões políticas, econômicas, ou questão da empresa, né? Ou por questões na sua família, lá que estava acontecendo, o máximo que era possível era 80%. Então, naquele momento, naquela circunstância, 80% era 100%. E aí, pô, você tem que se satisfazer com isso, porque você deu o seu máximo, as pessoas que estavam à sua volta deram o seu máximo. Ah, João, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ficar naquele negócio, então agora tanto faz, pô, vai virar aquela mediocridade, o que vier tá bom, não tem mais, não me preocupo mais com nada. Não tem nada a ver com isso. Se trata de tirar o peso, né, na sua jornada para o alcance do objetivo, né, para entender que as pessoas estão dando o seu máximo. E que não adianta você, muitas vezes, exigir além daquilo, passar daquele ponto, porque quando a gente passa do ponto que é o limite da pessoa, o efeito é inverso. Ao invés de você estimular e engrandecer a pessoa, você está afetando a pessoa psicologicamente. Porque ela, inconscientemente, muitas vezes conscientemente, ela começa a reconhecer que ela não tem capacidade de chegar naquele nível. E isso afeta ela, em termos de resultado, em termos de desempenho. Né? Então, isso é ruim. Então, é aquela coisa do ele desce um pouco, né? O melhor possível faz com que a gente avalie. Perceba melhor o limite das pessoas. Entenda que muitas vezes a gente não vai conseguir o 100%, mas às vezes o 95%, 90% é o melhor que a gente vai conseguir naquelas circunstâncias. Né? E aí é o seguinte, é aquela história, você chegou para o chefe e falou, chefe, foi 90%. Pô, mas não é, cara, você tirou 5 pessoas da minha equipe.
4 sêniores mais um pleno. Você cortou 30% do meu orçamento. Vocês demoraram a iniciar o projeto, o prazo ficou mais curto. Cara, ninguém ia conseguir fazer isso 90% ou 95% do jeito que eu fiz. E aí? Aí, o que significa? Na próxima, você vai fazer um esforço extra para conseguir 100%. A pessoa não vai se tornar uma pessoa menos produtiva, menos qualificada ou medíocre, né? Porque ela não conseguiu aquele 100% naquelas circunstâncias. João, e aquelas pessoas que estão lá naquele morninho, o que vier tá bom, né? Tudo tanto faz. O melhor possível, ele serve, como eu disse, ele serve de equalizador. Então, ele também puxa, né? Ele impulsiona também e exige daquelas pessoas que estão no tanto faz. Então, para quem está na posição de liderança, né? O melhor possível é ele conseguir captar na essência das pessoas, tanto em nível comportamental quanto em nível técnico, de virar para a pessoa e falar, não, cara, aqui você não fez o seu máximo, não, você tem mais capacidade do que isso. Vamos fazer aqui, vamos lá, pá. E aí você exige, traz a pessoa com outro patamar de desempenho. Então, a questão do melhor possível, ele atua muito como esse equalizador. Eu vou trazer para vocês aqui um trecho, são 2 trechos, né? Um do programa do Justus, lá do Aprendiz, de 2019, que retrata um pouco dessas questões que a gente está falando aqui agora, e um outro é da entrevista do ainda atual ministro, o Paulo Guedes, ministro da Economia, que ele também cita uma questão que é interessante, que eu acho que vale a pena aqui a gente apresentar. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Vamos lá. A palavra é falta de visão. Visão. Faltou visão grandiosa do que vocês podiam fazer. Vocês ficaram limitados na história de vender sanduíche e o máximo de criatividade foi jogar ingresso do Hopi Hari para quem comprasse acima de um valor de R$50. Essa foi a grande ousadia do grupo para conseguir aumentar a venda. Não discordo. E Roberto, voltando em contatos, desculpa, vocês tiveram restaurante, recompensas, loja de roupa, então são contatos que o programa também deu para vocês. Não, faltou criatividade. Eu acho que eu acho que faltou planejamento. Porque o que acontece? A criatividade às vezes só surge de um estopim, surge do nada, mas quando você tem um planejamento, que você tem o que vai acontecer, vamos fazer assim, eu acho que é aí que nasce o estalo, entendeu? É que assim, vocês achavam que vocês iam ganhar do outro grupo com esse trabalho? Porque tem depoimentos que eu soube de que vocês estavam até otimistas, tá? Você estava gostando, achando que vocês podiam ganhar. E, sinceramente, acho que a gente teve muito mais cliente do que eu esperava. Sim, eu adorei o trabalho em equipe e eu acredito, Roberto. Mas adorou o trabalho em equipe que resultou nesse resultado? E resultou em 1.000 e quanto? 1.200 e pouco. 2.200. Isso você achou bastante. Para 4 horas, 6 pessoas que nunca venderam hot dog, 6 pessoas que nunca usaram food truck, eu achei ótimo. Por isso que eu falo que você não tem visão. Um desempenho aquém, na minha visão, do que vocês seriam capazes de fazer. Sabe o que acontece? Porque vocês não pensaram grande, vocês pensaram pequeno. O que acontece na tarefa é que a gente mergulha tanto nela, assim, e aparece tantos afazeres, tantos mesmo, assim, tanta correria, e a gente planejou. O primeiro dia a gente usou para isso, assim, não vamos dizer que a gente não se planejou, porque a gente usou o primeiro dia para isso. Mas vocês tinham um número na cabeça, vai vender X reais e uma barra. Na verdade, a meta deles era 13, né? A gente tinha uma intenção, tanto que a gente comprou 600 pães. Nossa intenção era conseguir vender 600 hot dogs dos que vinham com pão. Qual era o ticket médio? Era R$15,90 médio. Então, 15 vezes, quanto você falou? 600 pães. 9 mil reais. 9 mil seria o máximo que vocês conseguiram. E na minha mente eu pensava em 7 mil. Como venda, como uma boa venda. Na verdade, nossa expectativa não eram 600 pães, eram 1.000. Eram 600 hot dogs tradicionais com pão, 400 corn dogs, que era uma 1.000 massa seria que a gente mais ou fritava. menos vender 250 por hora. Vocês só tinham 4 horas para vender. Mas 60 na minutos, primeira 250, pensa quanto você tem que vender por minuto. Faz essa conta, vê se isso é possível, né? É legal projetar isso, né? Complicado. Super 4 por minuto. 4 por minuto, dá? Complicado. 60 vezes 4, 240. Um minuto vender 4 sanduíches. A sensação de que estávamos bem, eu acho que é muito mais pelo trabalho da equipe, na minha posição.
que, tipo assim, dessa vez todos trabalharam de forma harmoniosa, todos se empenharam. Que legal, demos as mãos e fomos juntos para o desastre. Mas espetáculo. eu tô dizendo, assim, que adianta trabalhar em equipe que não tem resultado? Concordo. E eu acho que o que trabalho em equipe é elogiado quando ele dá resultado. Assim, de uma forma geral, bom, tá claro que o que faltou pra mim foi criatividade, realmente. Sabe que vocês pareciam? Aqueles caras, a orquestrinha no deck do Titanic quando ele tá afundando. Tava tocando super afinado, só que ia afundar junto com o navio. E vocês têm um nível intelectual privilegiado. Por isso que eu não tenho pena em bater nesse sentido, entendeu? Porque se eu estivesse lidando com gente que eu acho que não tem condição, seria empurrar bêbado na ladeira, entendeu? É maldade. Pessoas que têm, que eu vejo que têm condição intelectual, que têm, como vocês disseram, trabalho em equipe, não posso aceitar que entreguem um resultado desse em 2 provas seguidas. São de atenção desde que eu passe a mensagem. Nós estamos falando de adequação de mensagem. Não, a parte de adequação está clara. Mas está claro, mas é onde derrubou vocês. E eu que ela acha o vídeo melhor que o do outro. Eu fico chocado dela achar o vídeo melhor que o outro. Eu não estou dizendo, posso falar, o vídeo de vocês é mais bonito do que o outro. Né? Se eu falar isso, eu vou ficar quieto. Nosso vídeo é mais bonito. Só que o teu vídeo está errado e o deles está certo. O deles vende, o seu não vende. O seu fica 1 minuto e pouco falando daqueles livros de forma criativa. Aonde estão os livros? Quem é? No app da Magalu você vai ter todos esses livros e muito mais, milhares de coisas. Cadê o texto falando esse tipo de coisa? Não tem. Falamos no final. Lá no fim, que ninguém nem chega lá. Pouquinho no final, pouquinho no final. E o logo aparece só no último frame. Aí aparece o logo da empresa. Lamentável. Podia ter deixado até em marca d'água, se quisesse. Não sei se dá para ter. Agora, aí vamos chegar no pior. Porque até agora não é o pior. O pior é uma equipe com o nível desses 3 participantes, que já estão na 12ª prova do programa, sabem a seriedade com que eu trato o assunto da pontualidade, e aí vocês veem, só 1 hora. Não é só. A pergunta é assim, o que aconteceu com vocês para, de um lado, darem um furo na água em adequação do produto e o cliente nem pestanejou em dar a vitória para outro grupo, e por outro lado, se tivessem ganho, eu teria desclassificado. Formato. Para mim... Formato? Então o que eu faço no formato? Eu paro antes, mostra menos. Good enough. Good enough tá bom, razão, Roberto. A questão para mim foi formato. Eu nunca tinha feito um vídeo dessa forma. Fazer um vídeo com stop motion, com tudo que a gente fez, time-lapse, produção, não tinha como fazer em menos tempo. Depois, a gente só foi perceber isso depois que acabou e que a gente atrasou 1 hora e realmente não tem desculpa pra isso, que eu também acho isso um absurdo. Mas nenhum de vocês teve a ideia de parar ali? Chega, vamos achar. Eu quis parar. 2 livros a menos, 3 livros a menos, para, alguma hora daria. Eles entregaram com o áudio errado, só tinha um canal, você só via do lado esquerdo. Eu pus no celular para ver o vídeo deles, quando eu recebi, eu só conseguia falar, mas será que o programa tá no meu celular? Eu acho o cachorro quebra o áudio. O que tá, assim, óbvio que é importante o critério, né, de qualidade e tudo mais, eu acho que os 2 vídeos conseguiram atingir um nível de qualidade interessante, tanto vocês quanto o outro grupo. Só que eu trabalho com criativos a minha vida inteira e minha empresa está cheia de criativos. O mais difícil quando você está trabalhando com criatividade é saber quando parar, porque ter ideia é muito fácil, executar é difícil, né? Executar mas o que importa é o que está executado, né? O que importa é o que ter você ideias execuíveis também é complicado. E aí, assim, é melhor um vídeo que o áudio tá errado num canal ou mais curto do que um vídeo que não foi entregue. Porque vocês, vamos falar a verdade, vocês não entregaram o vídeo. Gente... E aí eu tenho um estilo também que todo mundo faz seu estilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Eu quero concluir minha pergunta. O sucesso é mais fácil como ministro da Saúde, ou ministro da Economia ou no mercado financeiro? O que é mais fácil? O sucesso... O importante é você ter a noção do que você tem que fazer. Se você conhece a economia, você tem a noção do que você tem que fazer. Se você estiver no mercado financeiro, você sabe o que você tem que fazer. Se você estiver no governo, você sabe o que você tem que fazer. E o importante é tentar fazer o melhor possível. Mas precisa do Congresso. Seja num ambiente, seja no outro, você tem que fazer a sua parte, que é o melhor possível. O sucesso não é uma preocupação. É engraçado isso. Quando você é jovem, você ainda tem a vaidade que eu tinha, era uma vaidade intelectual. Não foi nunca uma vaidade pessoal, era uma vaidade intelectual. Saber que eu estudei nas melhores universidades do mundo, que eu fiz um curso bem feito, que eu me dediquei muito, que eu lia 3, 4 livros por semana e que eu conheço, domino o meu território. Então, isso era importante do ponto de vista intelectual. Mas com a idade, isso vai esvanecendo. Você quer fazer o trabalho bem feito e pronto. E você tem que fazer a sua parte. Se o Congresso vai apoiar, ótimo. Se o Congresso não apoiar, você fez o melhor possível. Ministro.
Então, pessoal, a gente tem alguns cenários aí um pouco diferentes, né, para tratar essa questão, e obviamente que dentro do cenário daquele programa do Just envolve muito também o aspecto da criatividade, mas tem algumas situações e trechos ali que corroboram um pouco do que eu havia dito para vocês, né? Então, eu trouxe aqui, são 3 pontos aqui, né? A da primeira lá, a situação do Just com a equipe, foi a questão, né, dele que começou a bombardear o pessoal, e ele claramente disse, né, apesar de, vamos tirar um pouco aí da figura do Just, que para muita gente é uma figura, muitas vezes, que não se posiciona de uma maneira muito adequada, mas a parte disso aí, né, dentro dessa passagem do programa que eu trouxe, né, é a questão do que ele coloca, né? Quando ele estava lá falando em relação ao desempenho da equipe, foi o que ele falou, né? Que no ponto de vista, aquilo que ele percebia nas pessoas que estavam ali, devido ao nível intelectual que eles possuíam, o desempenho deles estava muito aquém do que poderia. Inclusive, o Just, ele se coloca como uma pessoa perfeccionista, né? Tem um dos programas que ele fala isso, né? Que alguém citou justamente esse aspecto aí de ser perfeccionista, positivo, não, ele fala, mas eu sou perfeccionista, enfim. Então, assim, essa questão do melhor possível, ele serve como esse equalizador, né? Tanto para você internamente, quanto para as pessoas que estão à sua volta, na equipe, na família, né? Muitas vezes perceber no outro que ele tem condições de ir além, e aí sim, você ir lá e chegar junto e falar, não, cara, vai mais, porque esse negócio não está bom, você tem que fazer melhor, né? Ou até mesmo para você, de você perceber que, pô, não, naquele dia eu escorreguei na maionese, mas eu posso fazer mais. Então, você vai lá e exige mais, né? Um outro aspecto que veio, né, do mesmo programa do Just ainda, mas foi uma outra sala lá de demissão, lá, que ele ia botar alguém para fora, né? Foi com relação à questão do prazo. Né? Então, assim, óbvio que envolveu também um pouco do aspecto da criatividade, mas aquela coisa, o cara quer fazer um negócio tão, né, uau, perfeito, mirabolante, o que aconteceu? Perdeu o prazo. Então, a gente fica tão automático, preso, às vezes, em alguma coisa, né? Tem que ser daquele jeito, que vai ser perfeito, que vai mudar o mundo, quando, na verdade, não faz o mínimo, básico, necessário, suficiente para aquela situação, né? E aí você perde time. Foi o que aconteceu com a equipe, né? Além de perder por uma questão de qualidade do produto que foi ofertado, né? Da campanha lá, eles perderam pela questão do prazo. Né? E pasmem que isso é uma situação que acontece muitas vezes na vida real com muita gente. Né? A gente fica tão obcecado, né, querendo, né? Tem pessoas que já passaram por várias dessas circunstâncias, então a pessoa fica tão ali querendo, né, melhorar, não, ainda não, e perdeu o prazo. Isso acontece com empresas, lançamento de produtos, né? A pessoa, não, então vamos aperfeiçoar, que ainda não está bom, o concorrente foi lá, lançou na frente. E aí já angariou uma série de clientes que dificilmente aqueles clientes vão voltar. O cara já está com o produto no mercado. Né? Então, tem esse outro aspecto da questão do perfeccionismo que a gente tem que ter atenção. E aí, depois, teve a entrevista lá, o Jornal das 10, lá da Globo News, do Paulo Guedes, que foi o que ele colocou. Né? Você tem que fazer o seu melhor possível. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que vão existir circunstâncias na vida, cenários, situações, de variáveis que você não controla, ninguém controla, e que algumas vezes vai afetar o resultado geral. O que você tem que ter internamente, né, para viver um pouco em paz e, né, e pensar, pô, mas eu dei o meu máximo. Fazer o seu melhor possível. Aquela coisa do final da jornada do dia, ou numa conversa com alguém, num projeto, num bate-papo com a equipe, falando, eu fiz o meu melhor possível. Se fiz, beleza. Ah, mas o resultado ainda não foi bom. Mas amanhã o meu melhor possível será outro. É aquela história, né? Às vezes você vai para a academia, isso aconteceu comigo várias vezes, né? Aquela série que você já está acostumado. O cara paga lá o supino, numa boa, aquele supino que você faz confortavelmente. Né? Mas tem aquele dia que você vai e você não consegue fazer aquela série, aquele supino. E aí, o que eu faço? Aí eu tomo a decisão. Eu reduzo o peso, né? Ou eu reduzo a quantidade da série. Por quê? Porque naquele dia não está indo. Né? Ou, enfim, estou mais cansado, não dormi bem, eu estou chateado, enfim. Alguma circunstância, né, que não está no meu controle, que culminou de, naquele momento, para algo que habitualmente eu já fazia de forma confortável, eu não estou conseguindo fazer. E aí a gente tem que readequar. E aí,
é entender que a vida tem desses ciclos. Né? Porque às vezes eu vou fazer uma série, não foi muito bem, mas também em outros dias eu faço aquele negócio e falo, pô, cara, hoje eu tô, vou botar um peso extra. Então você vai lá e bota o peso extra. É óbvio que o fato da gente buscar o nosso desenvolvimento, e isso é almejado por todo mundo, é que a gente tenha um bom desempenho de uma forma regular. Né? Isso é o buscado, é interessante, é positivo. Mas a gente precisa ter a sensibilidade de perceber e entender que muitas vezes a gente não vai estar na melhor performance, no melhor dia. A gente tem que lidar com isso de uma forma mais leve. Por quê? O desgaste que você vai ter psíquico, né, de energia e tudo mais, de ficar se desgastando porque aquilo não foi 100%, é uma energia que você joga fora, porque você não vai conseguir resolver mais aquilo. E aí, quando a gente internaliza a questão do melhor possível, você, eu dei o meu melhor possível. Ao invés de você jogar aquela energia fora de que não foi 100%, não foi aquela, né, a viagem com um beijo no golfinho, você canaliza essa energia para um evento futuro. Ou então, agora a gente vai começar a planejar a próxima viagem. Vai ser melhor que essa, vou guardar um dinheiro extra, vou fazer não sei o quê, vamos aperfeiçoar. Então, você deixa de desperdiçar uma energia, o seu tempo, de desgastar as relações com quem está à volta, para usar tudo isso de uma forma mais positiva e construtiva. Valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos, dá um like. E se você tem algum assunto de interesse, também me dá um alô aí pelas mídias aí, que está inscrito no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.